Sou Laís Soemiciste, aluna de doutorado do Programa de Biologia Vegetal da Unicamp. O presente estudo, intitulado Germinação assimbiótica e desenvolvimento do protocormo de Campylocentrum grisebá, orquidácea, trata-se do trabalho de iniciação científica de Vinícius Saragiotto, do qual colaborei, oficialmente orientado pela professora doutora Juliana Lística Sampaio Maier, ambos da mesma instituição e programa. As sementes das orquídeas, também chamadas de sementes poeira, são diminutas e não possuem tecido de reserva, como endosperma ou cotilédones, sendo as poucas reservas energéticas presentes nas células do próprio embrião, que não apresenta diferenciação de meristemas. Devido a isso, acabam sendo dependentes de interações micorrízicas para obterem aporte nutricional necessário para sua germinação e estabelecimento na natureza. Porém, a grande maioria das orquídeas verdes podem ser germinadas in vitro na ausência de seus parceiros micorrízicos, se forem disponibilizados os nutrientes necessários para o embrião. Após a germinação das sementes, desenvolve-se o protocormo, uma estrutura coniforme na qual ocorre a instalação dos meristemas. Após essa fase, surgem as primeiras folhas, seguidas do desenvolvimento das raízes. Estudos relacionados à germinação e estabelecimento de orquídeas são fundamentais para futuros projetos de conservação e possível reintrodução de espécies ameaçadas. Diferente da maioria das orquídeas, Campylocentrum grisebá não possui folhas, mas escamas de proteção, e seu caule é extremamente reduzido, sendo as raízes responsáveis pela função fotossintética da planta. Trata-se de uma espécie epífita ocorrendo em zonas úmidas do sudeste e sul do Brasil. O objetivo do presente estudo foi realizar a germinação assimbiótica in vitro da espécie e descrever o desenvolvimento de seu protocormo até a fase da plântula. Para tal, foi realizada a sepsia superficial dos frutos e das sementes de C. grisebá, que foram cultivadas em meio de cultura MS, com modificações. As sementes foram mantidas em BOD e analisadas periodicamente. Os protocormos em diferentes fases de desenvolvimento foram coletados e analisados por meio de técnicas de microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura. Durante a germinação, o embrião aumenta de volume até o rompimento do tegumento da semente, dando origem ao protocormo, que se torna clorofilado após cerca de 7 dias. A região apical passa por diversas e intensas divisões celulares e apresenta células pequenas e com citoplasma denso, enquanto as células da região basal são volumosas e apresentam alta concentração de grãos de amido. Na porção mediana e basal é possível observar a formação de primórdios de pelos absorventes. E na região apical ocorre a instalação do meristema apical caulinar e a subsequente formação de primórdios foliares, após cerca de 5 meses de cultivo in vitro. O protocormo, então, passa por alongamento da região mediana e as raízes adventícias desenvolvem-se próximas à sua região apical. A maioria dos protocormos observados desenvolve-se de maneira ramificada, originando plântulas em formato de X, onde cada uma das extremidades apresenta seu próprio meristema caulinar. É o primeiro relato do desenvolvimento de protocormo em orquidácea apresentando ramificação em X, sendo gerados a partir da germinação de sementes in vitro. Possivelmente, a conexão entre as ramificações seja futuramente rompida, já que na natureza é incomum a ocorrência de indivíduos com mais de um meristema apical caulinar, sendo então cada ramificação potencialmente capaz de originar um novo indivíduo isolado. Obrigada.